bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio e vou iniciar o nosso estudo com uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde. Seja conosco hoje, agora e sempre, nos protegendo e nos amparando. Nos auxilie nesse estudo e que seja feita sempre a sua vontade. Que seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem e, acima de tudo, em nome de Deus, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Gente, hoje o tema é sonambulismo. Nós vamos tratar de um tema à luz da doutrina espírita, ok? Então, a questão está fundamentada no Livro dos Espíritos, questão 455. Vamos dar início. Então, o fenômeno do sonambulismo é um fenômeno natural, né? Muitas pessoas elas têm aquela imagem do sonâmbulo como sendo aquela pessoa que ela levanta durante a noite, fala, faz coisas, e a ciência já entende que isso existe como um fenômeno da natureza, que pode ocorrer com as pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais, raça, não há uma característica particular para acontecer fisicamente com aquela pessoa aquilo. E isso também acontece independente de alguma causa exterior, né? Não vai acontecer porque você está cansado, ou porque você está muito triste ou muito feliz. Ela acontece e ainda não é muito bem definida a razão disso acontecer. Uma coisa muito interessante que a gente precisa ter em mente é que não é algo muito fácil de se explicar, porque não é como uma doença ou uma condição física descrita com muita facilidade, fácil de aplicar para cada pessoa. O sonambulismo ele acontece de várias maneiras e existe de diferentes formas. É um espectro variável. Ele pode acontecer com a pessoa só com o olho aberto, pode acontecer com a pessoa só falando, pode acontecer com movimentos. Então, ele não é caracterizado exatamente igual para cada pessoa que apresenta o sonambulismo. Então, fica muito complicado de se estudar. A gente já entende que ele existe, que ele é variado e pode acontecer com várias pessoas, mas ainda não há um consenso de como acontece fisicamente e se há alguma situação que desencadeie o começo dessa situação. Aí vem a doutrina espírita, que ajuda a gente a compreender. Primeiro ponto, a gente já sabe que é uma condição natural. O ser humano, ele pode desenvolver isso. Não é uma doença, não é uma anomalia, não é uma condição especial, e sim uma condição distinta, uma característica que não é uma característica que acontece com a maioria. E aí, a doutrina espírita vem explicar a gente que existem duas maneiras disso acontecer. A maneira natural, que ela independe de qualquer situação, é a pessoa que manifesta essa situação. Ela, por si, tem essa característica de, em uma situação de êxtase, em uma situação de desprendimento corpóreo, ela, mesmo assim, o seu corpo, ele manifesta movimentos, ele manifesta ação. Esse é um ponto, é o sonambulismo natural. E existe o sonambulismo, que ele é chamado de artificial. Ele acontece quando uma fonte externa consegue magnetizar aquela pessoa. Não é, gente, uma situação que a gente vai encontrar na esquina, uma situação que a gente vai encontrar em qualquer casa espírita ou com qualquer pessoa que se diga médium. É uma situação delicada, é uma situação que precisa de um estudo, que precisa de um acompanhamento, que não é para ser feito por curiosidade.
né? O magnetismo que é empregado nessa situação, ele vai fazer com que aquela pessoa entre nesse estágio de êxtase, que é como se fosse o sono. E a partir dali, aquela pessoa vai ter um estágio de sonambulismo. Por ser de ordem natural, a história mostra que isso já existe há bastante tempo, né? Desde a antiguidade, isso já é visualizado, já é descrito, não é uma coisa recente, né? Já inerente do ser humano, característico do ser humano. O sonâmbulo, gente, ele vê em todos os lugares que a sua alma ela pode se transportar, ele pode se deslocar a vários locais. Só que esse fenômeno, ele pode estar vinculado a uma clarividência. O que é a clarividência? É quando a pessoa ela consegue ver, ela consegue acompanhar situações distantes do local físico onde ela está. É um fenômeno muito interessante, né? Tem gente que acorda e parece que trabalhou a noite inteira e de fato talvez tenha trabalhado, porque com o desprendimento do espírito do corpo, porém um desprendimento que não é total, esse corpo ele recebe essas informações e aí a pessoa tende a estar cansada, fatigada, com sensações, com lembranças. Então, o sonambulismo, ele tá vendo essa foto aí? Aquela coisa que a gente via nos filmes, a pessoa levanta, bota as mãos para frente assim e sai andando? Não necessariamente, né? Mas pode se comunicar até em outros idiomas, né? Pode se movimentar. Então, é uma situação de uma mediunidade que ela precisa de um acompanhamento, precisa que alguém oriente melhor, né? Uma pessoa de confiança, né? Que a gente tem nossos companheiros lá na Casa do Caminho, temos vários, mas cada casa tem as pessoas mais preparadas, mais estudadas, que podem auxiliar se houver a situação do sonambulismo. E aí, a gente vai falar dessas habilidades um pouquinho. São habilidades que a gente vê como capacidades. Como assim capacidades, né? Eles podem, os sonâmbulos, revelar conhecimentos acima do grau da instrução que eles têm. Então, se uma pessoa for bem humildezinha, não tiver muito estudo e for uma pessoa sonâmbula e ela se deslocar para alguma localidade, esse espírito, que é um espírito imortal, ele pode ter uma bagagem anterior. E essa bagagem pode ser expressa, pode se manifestar durante esse período do sonambulismo. Então, a gente fica assim, poxa, o que será que está acontecendo? Aquela pessoa dormiu e a outra pessoa? Não, é a mesma pessoa. Né? Não podem dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço, não é isso? Então, cada espírito ele está vinculado ao seu corpo. E ele não deixa de se vincular a esse corpo no momento desse desdobramento. Então, a explicação dessas manifestações está na anterioridade desse espírito, na imortalidade, né? Toda a bagagem que essa pessoa já tem. E o deslocamento, como num sonho, o espírito ele pode ir até outras localidades, outros planetas, mas isso tudo, gente, saindo do campo do fantasioso e trazendo aqui para o nosso estudo bem racional, ele está vinculado ao merecimento, ao desenvolvimento, ao grau de aperfeiçoamento que essa pessoa tem. É permitido nessa medida, na medida que aquela pessoa tem capacidade, né, para que isso aconteça. Não é dado a qualquer um, não é permitido a qualquer um. Sim, com cunho proveitoso, com propósitos de desenvolvimento, frequentar a outros locais. E nos cabe, gente, tudo julgar friamente e pensar com a nossa razão, né? Fazer um balanceamento. Nem tudo que a gente sonha é sonambulismo, nem tudo que a gente sonha é premonição.
Nem tudo que a gente raciocina assim de repente é uma instrução. A gente tem que trazer tudo para a fé raciocinada. Tem que buscar o estudo na doutrina espírita, o estudo do Evangelho, o estudo das obras, né? Para que a gente consiga distinguir friamente o que é plausível, o que é racional, o que é útil. Não podemos levar tudo para o campo da fantasia, da imaginação, do extraordinário. O extraordinário, ele é explicado pouco a pouco, de acordo com o nosso desenvolvimento e com a nossa evolução. Então, a gente tem que desmistificar a questão do sonambulismo. É um tema complicado, é um tema muito mais abrangente do que isso que eu estou falando agora, mas é uma introdução para que vocês consigam ter e trazer tudo que vocês já estudaram para compreender esses fenômenos, tá bom? Então, meninos, fiquem com Deus. Eu vou terminando por aqui, fazendo uma pequena prece e deixando meu abraço. Espero que vocês estejam todos se cuidando, tá bom? Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pelo estudo de hoje. Seja conosco. Nos proteja, nos ampare, nos fortaleça. Que seja sempre em nome de Luiz Sérgio, nosso amigo, e acima de tudo em nome de Deus, que terminamos essa prece e o estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Fiquem com Deus, meninas.